Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar do Fiagro RZAG da Risa Asset. Por que, Adriano, você vai falar sobre esse Fiagro e não outro? Estamos aqui na nossa comunidade, pessoal. Sempre dê uma passadinha na nossa comunidade para ver como é que estão as coisas, para você também votar nessas enquetes que eu estou fazendo sobre Fiagros, sobre fundos imobiliários e sobre ações. É aqui que vocês decidem quais são os próximos vídeos de análise que eu irei fazer. Na última enquete que eu fiz sobre Fiagros, o XPCA ficou em primeiro lugar e eu já fiz semana passada, aqui no topo do lado direito eu vou colocar um cardzinho mostrando o vídeo sobre o XPCA e nessa semana eu vou fazer sobre o RZAG e você vê que o RZAG ficou exatamente empatado com o CPTR. Ah, então por que tu vai fazer o vídeo sobre o RZAG e não sobre o CPTR? Porque o RZAG chegou em 26% antes, então por isso em critério de desempate eu vou fazer o vídeo sobre o RZAG da Risa Asset. Então pessoal, sempre dê uma passadinha aqui para deixar o seu voto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, chegue junto, se inscreva no canal, deixe o seu likezão e também ative o sininho. Viemos aqui para o site do fiagro.com.br, que é um site especializado em Fiagros e ele tem informações bem organizadas em relação aos Fiagros, por isso que eu tô vindo para cá e não para outras plataformas de análise. Aqui verificamos que a cotação atual do RZAG é R$ 9,59. O dividend yield mensal, considerando o rendimento de 12 centavos que foi anunciado no último dia 31 de janeiro, é de 1,24%. A gente vê que o patrimônio líquido do fundo é 662 milhões de reais. Ah, é pouco, mas meu amigo, não compare com fundo imobiliário não, porque fundo imobiliário os fundos mais ou menos médios, digamos assim, tem pelo menos 1 bilhão de patrimônio, mas aqui nos Fiagros é diferente. No Fiagro, quando tem mais de 600 milhões, é fundo grande. O RZAG tem outro que tem 600 e poucos milhões e tem um da Quiné com 1 bilhão. O resto é tudo menorzinho, é tudo na faixa de 300 milhões, 100 milhões e tem alguns que nem 100 milhões de patrimônio líquido ainda possuem, porque são fundos recentes. Esse mês da RZAG, vocês vão ver que ele começou as atividades em outubro, mas só começou a distribuir proventos em janeiro de 2022, ou seja, basicamente o fundo está com um ano distribuindo proventos pra gente. E a gente vê que o valor patrimonial da cota é R$ 9,73, ou seja, o P sobre VP do fundo está 0,98, ou seja, o fundo está com 2% de desconto, ou seja, é um momento muito bom para compra em relação ao P sobre VP. Mas aqui a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra de nenhum Fiagro, de nenhuma ação, de nenhum fundo imobiliário, e eu estou dizendo isso apenas como informação, a título de informação, porque eu sei que a maioria dos Fiagros trabalham com um prêmio, ou seja, a maioria ele está acima do P sobre VP, a maioria é 1,01, 0,02, 0,3, 0,4, já teve fundos que eu comprei, por exemplo, com 1,07, 1,08, então é bem comum todos os Fiagros cobrarem um prêmio em relação ao valor patrimonial da cota, então esse aqui está com desconto de 2%, ou seja, é realmente um bom momento de compra, mas a gente não está fazendo recomendação para comprar esse fundo. A liquidez diária do fundo é muito boa, quase 2,5 milhões de negociação, e o dividend yield é esse estúpido 15,61, lembrando que aqui nos Fiagros, assim como nos fundos imobiliários, não tem dedução do imposto de renda sobre os rendimentos, não tem. Ou seja, quando você está comprando, fazendo alguma aplicação em CDB ou CDI, naqueles cofrinho do PicPay, caixinha da Nubank, que rendem 100% do CDI, eles não chegam a render os 13,65 do CDI. Por quê? Se você deixar 2 anos, eles vão ter pelo menos 15% de desconto. E no comecinho é 22,5%, depois passa para 20%, depois passa para 17,5% de desconto de imposto de renda. Aqui não tem desconto de imposto de renda. Já é um valor acima do CDI. E além de ser acima, não tem um desconto de imposto de renda. Então esse rendimento é muito melhor do que um de 100% do CDI, por exemplo. A gente verifica aqui que o fundo passou muito tempo no ano passado nessa faixa aqui de 9,90 e pouco, ou seja, 9,90 alto, R$10. Deu uma diminuída aqui, ó, ficou mais baixo, 9,78, voltou a subir, aí pegou uns picos. A gente verifica que ele basicamente teve um pico aqui de R$10,57, R$10,57 e caiu até chegar nesse momento aqui no dia 3 de janeiro desse ano já, que ele bateu 9,30. Então teve
teve uma alta aqui de R$ 10,57 e uma mínima de R$ 9,30, que foi o pior momento dele. Vocês viram que ele começou a cair mais ou menos aqui no final de novembro, foi caindo até chegar a R$ 9,30, mas já teve uma recuperação. Vocês veem que ele já está trabalhando nessa faixa de 9,50. Mas de qualquer forma, o interessante é dizer que nas últimas 52 semanas ele teve uma mínima de R$ 9,00, mas não teve. Vocês viram, e realmente eu já conferi em outros sites, não teve. E teve uma máxima de 10, não teve, a gente já viu que foi 10,57. Então, nesse caso aqui, tá errado aqui no fiagro.com. E uma redução, uma desvalorização na cota de 4,41%. Uma coisa que eu acho legal aqui nesse fiagro.com, porque ele coloca lado a lado o rendimento mensal percentual, ou seja, tipo uma espécie de dividend yield mensal, juntamente com o rendimento, o que não acontece na maioria dos sites de análise. Então a gente vê que a primeira distribuição de rendimento do fundo foi aqui, divulgada no final de janeiro e paga em fevereiro de 2022, ou seja, está basicamente com um ano agora que o fundo distribuiu o primeiro dividendo e foi 1,11%, equivalendo a 11 centavos. E aí você vê 1,10, 1,09, 1,18, 1,26, 1,29, depois 1,31, 1,36, 1,39, 1,39 foi o rendimento máximo aqui do fundo, divulgado no final de setembro e pago em outubro. Então esse foi o rendimento máximo. A partir de então, ele ficou um pouco mais estável, mas tendo uma queda aqui no mês de novembro, que foi pago em dezembro. Nessa época aqui, o fundo teve uma queda, teve uma desvalorização. Eu só não entendo por que depois da divulgação desse rendimento aqui em janeiro, ele ainda bateu aquela mínima, né? Mas você vê que ele se manteve pagando, basicamente, ele pagou exatamente o mesmo rendimento, que deu até um dividend yield maior, já que o valor da cota tinha diminuído. Ou seja, é um dividend yield muito top, meus amigos, é muito top. Se você está acostumado com o dividend yield de fundos imobiliários, você vê que quando o fundo é muito bom, ele distribui dividend yield entre 1 e 1,10. Dificilmente 1,20, só quando é fundo de papel. Os de tijolos normalmente é 0,80, 0,90, mas uma boa parte é 0,70. Então você vê que aqui o negócio é muito estúpido, até porque o RZAG, vou dizer aqui, o RZAG é um dos que distribui dividend yield mais baixo. A maioria dos fiagros distribui dividend yield a partir de 1,30, entre 1,30 e 1,40, ou seja, aqui é um dividend yield baixo, provavelmente porque os ativos do fundo, a gente vai ver daqui a pouco no relatório, tem menos risco. Provavelmente esse é o detalhe, tem um risco menor, até porque provavelmente o cupom que o pessoal cobra acima do CDI é menor do que na maioria dos outros fiagros. Eu creio que seja esse o motivo. Então o fundo fica distribuindo um dividend yield menor, mas sendo um fundo menos arriscado, um fiagro menos arriscado a princípio. Vamos entrar então agora na análise do relatório do mês de dezembro, porque o de janeiro só vai sair normalmente, o de dezembro é o que é pago em janeiro, o de janeiro é o que é pago em fevereiro, e ele acabou de ser divulgado, né, semana passada. Ele deve ser lançado por volta do meio de fevereiro, vai ser lançado o relatório referente ao mês de janeiro. Então a gente aqui confirma que a gestão é da Riza Asset, como eu já havia falado no início do vídeo. A administração fica por conta do Banco Genial. As atividades iniciaram em outubro de 2021, mas como a gente viu, o primeiro dividendo distribuído pelo fundo foi anunciado no final de janeiro de 2022 e pago em fevereiro de 2022. Ou seja, basicamente o fundo, a gente vai dizer que ele se iniciou, está com um ano distribuindo dividendo. O código é RZAG11, como a gente já está sabendo. O fundo teve 2 emissões até o momento, tem 68 milhões e 40 mil cotas, tem uma taxa de administração de 1,15% e uma taxa de performance do que passar 10% acima do CDI. Uma coisa que eu nunca tinha visto nenhum fundo mostrar, pelo menos até o momento, que eu tinha prestado atenção, é esse aqui, ele mostrar quanto é o dividend yield anual em relação a uma taxa, no caso o CDI. Ele está dizendo que o fundo distribui em 2022 CDI mais 2,84, ou seja, o CDI é 13,65, então acima desses 13,65, o fundo bateu mais de dividend yield mais 2,84, o que é muito top. A gente confirma aqui que o último dividend yield distribuído foi esse aqui, mas eles arredondaram para 12 centavos, aqui tá 0,11,8, mas eles arredondaram para 12 centavos. O número de ativos é relativamente baixo, apenas 20 ativos, são exatamente aqueles devedores, aqueles produtores do setor agropecuário que estão sendo financiados com o dinheiro do fundo. De novo, a gente vê aqui que o valor da cota patrimonial é R$ 9,74 e o patrimônio líquido alocado, isso aqui é muito interessante, é apenas R$
73,74%, ou seja, o fundo está em aberto praticamente 26% para negociar ainda, ou seja, tem muito dinheiro em caixa ainda do fundo para ser alocado. Eu até achei que esse valor tivesse errado, mas eu conferi aqui no relatório e realmente tem esse valor sobrando mesmo no caixa. Atualmente temos 32.745 cotistas e os ativos são 100% indexados ao CDI. Ou seja, se houver uma queda do valor da taxa Selic, vai normalmente prejudicar, os rendimentos vão diminuir. Então você tem que ficar de olho ligado nisso. Se você acha que tem esse perigo de baixar o CDI, eu não creio. O Banco Central já apontou que deve manter essa taxa por um bom período, então provavelmente a gente pode ficar despreocupado, o CDI vai continuar alto. O que não é bom naquele sentido que pode acontecer de o fundo, por exemplo, levar calote, mas isso aí atinge a qualquer fundo, Fiagro ou fundo imobiliário que tenha muitos ativos atrelados ao CDI. Aqui, como todo relatório de Fiagro, ele vai falar de forma geral sobre as commodities agrícolas que estão ligadas aos devedores do fundo. Então aqui ele vai falar da soja, vai falar do algodão, vai falar do milho. Então ele falou das 3 commodities ligadas ao fundo imobiliário. Aqui ele vai falar novamente quanto foi distribuído pelo fundo no final do mês de dezembro, que foi pago em janeiro. Fala do dividend yield, que 1,24%. Fala sobre a variação do valor da cota, que sofreu uma desvalorização de 3,94% no mês de dezembro, ou seja, teve uma grande desvalorização, mas foi aquele mês que estava caindo tudo. Estava caindo fundo imobiliário, Fiagro, todo mundo estava caindo. Não foi só o RZAG que foi afetado por essa queda geral na bolsa. Aqui a gente verifica quanto foram as receitas nos meses de outubro, novembro e dezembro, no último trimestre de 2022, vê quanto foi as despesas do fundo durante esse período e verifica quanto foi distribuído em cada mês e os percentuais distribuídos. A gente verifica que o indexador principal do fundo é o que a gente já tinha visto lá naquele início, 100% em CDI, não tem nada que não seja em CDI. Aqui ele fala das garantias das CRAs, no caso, 84% é ligado à alienação fiduciária de terras, e mais esse aval, e 16% de alienação fiduciária de grãos, no caso aquele milho, soja, que a gente viu no começo ali do relatório. Aqui a gente verifica também que as posições do fundo, normalmente, a maioria tem mais de 3 anos de dívida ainda para ser paga, e uma minoria até 1 ano e meio apenas 5%. E a gente verifica que pelas cores, né, não tem nenhuma dívida que seja até 3 anos. Ou é até 1 ano e meio, ou é superior a 3 anos. E a gente também verifica que tem uma grande distribuição geográfica aqui. Ou seja, tem vários estados, o que diminui também a questão do risco, né, geográfico. Então a gente vê que ele tem 30% aplicado aqui no Maranhão, 7% em Tocantins, 15% no Piauí, 20% na Bahia, 21% no Goiás, 6% em Minas Gerais, 1% apenas em São Paulo e 1% apenas no Paraná. E aqui ele mostra as culturas que estão atreladas aos devedores do fundo, ou seja, soja, algodão, semente de soja, milho e sorgo. Aqui ele fala um pouco sobre as perspectivas do setor agropecuário. Aí ele até fala da questão do cenário desfavorável, porque não está havendo a queda da taxa de juros. Então, com isso, muitos empresários optaram por retrair os investimentos, ou seja, eles não estão fazendo investimentos porque eles querem diminuir o endividamento das suas companhias. Então, isso acaba prejudicando os rendimentos do fundo. Basicamente, é essa a ideia. Nesse mês aqui de dezembro, o fundo fez uma alocação de 65 milhões que estava no caixa do fundo, mas mesmo assim o fundo ainda está com quase 26% livre em caixa para fazer novas alocações. E ele fala também que a gestão do fundo trabalha ativamente para fazer uma alocação total do patrimônio. Claro que não é bom deixar dinheiro em caixa se ele pode alocar em investimentos que rendam mais do que o dinheiro ficar lá parado no caixa. Obviamente, porque isso é importante para mitigar o risco e aumentar a liquidez das cotas, principalmente no mercado secundário. Aqui nós verificamos a lista de devedores do fundo. Você vê que a lista não é muito grande, realmente porque o fundo só tem apenas 20 ativos. Então a gente vê que a maioria do fundo está aqui alocado com essa Atafona, e a gente vê também muita dívida dessa KPS agropecuária, e tem esse aqui pulverizado. Eu pensei, que diabos é esse pulverizado? Esse pulverizado, eu não sei nem como é que pode ser feito isso. São dívidas de várias empresas juntas num só CRA. Tem mais pulverizado aqui, tem essa Celine e essa GAPS agronegócio também, e você vê que o dinheiro em caixa é 170 milhões 436 mil ainda livre em caixa para poder fazer novas alocações. E para fechar o relatório, ele vai mostrar uma descrição resumida de cada um dos devedores. A Atafona Sementes Produtiva, aí vai mostrar, é um grupo
grupo rural com mais de 40 anos de atividade agrícola, com a atuação diversificada em vários estados, Bahia, Minas Gerais, Tocantins, Goiás. Tem uma gestão profissionalizada que atua da primeira e segunda geração de famílias do negócio, produzindo em mais de 40 mil hectares ao ano, sementes de soja grão também, milho, algodão, arroz e feijão. E aqui, se você quiser dar uma pausa para dar uma lida, e aí você verifica a descrição de cada um desses devedores do fundo. Espero que vocês tenham gostado, meu amigo. E quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora. Deixa aquele likezão e também ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!